Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião. Olha, a vida da gente revela sempre algo de novo a cada instante, porque tudo na vida é revelado um momento após o outro. Eu costumo dizer que a vida tem duas fases, a fase do homem e a fase de Deus. Imagine você andando em uma longa avenida. Você vai caminhando e à medida que você vai caminhando, você vai olhando de um lado, do outro, você vê lojas, você vê casas e vai encontrando pessoas, os carros que vão passando e você vai vendo isso à medida que você vai avançando. Mas você não sabe se na verdade você vai sair dessa avenida na metade e ir para uma outra ou continuar nela até o fim. No entanto, na fase de Deus, em que Ele, sendo o Senhor do tempo, Ele está no início da avenida, no meio e no fim. Ele conhece ela do início ao fim. Então, Ele já está vendo lá no final se você realmente conseguiu andar por toda a avenida e chegou no fim. Ou se você se desviou dela para um outro caminho. Assim são as surpresas. Elas acontecem na vida da gente. Mas essas surpresas servem apenas para nos fortalecer. Porque Deus já viu, Ele já presenciou e Ele já sabe o que vai para a vida de cada um. E com certeza, Ele já providenciou também como você resolver cada um desses problemas. Então enfrente-os sempre, porque na hora que nós enfrentamos, nós crescemos, nós resolvemos. O programa de hoje é uma reprise do programa de quinta. Você lembra que a gente estava falando sobre água, sobre a Compesa, sobre reservatórios, e a gente tinha dificuldade em alguns pontos, e chegou no final, quando a gente estava no melhor do nosso debate, simplesmente o tempo acabou. E aí eu disse ao Alexandre e eu disse a Niadja que eles tinham que voltar, e eles já voltaram, estão aqui comigo de novo, então é um prazer tê-los aqui mais uma vez. Alexandre é biólogo, ambientalista e também defensor do Rio Ipojuca. Né? Alexandre Henrique, eu falei até que ele foi professor dos meus filhos, hoje é professor do último. E não sei se vai vir outros aí para ele também dar aula. E a Niadja Menezes é gerente regional da Compesa e é também professora da Unifavip. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, eu reitero isso, foi um prazer, foi maravilhoso o programa com vocês. Então, eu estou muito feliz. E vou começar logo assim, como é que a gente resolve esse problema? Antes da gente resolver, a gente primeiro vai ver uma matéria. Porque água, eu costumo dizer que o mundo tem sede. Em 2010, uma das revistas mais renovadas do mundo, a revista National Geographic, colocou nas bancas uma edição especial exatamente com esse tema. Água, o mundo tem sede. Ela mostrando as dificuldades que era da gente ter esse conteúdo e dizendo que isso iria se agravar. Vamos conferir aí na reportagem. O planeta Terra tem muita água, mas só uma pequena parte, e muito pequena mesmo, é própria para o consumo da humanidade. O grande desafio do presente é como usá-la corretamente para que não falte para as gerações futuras. Quase 70% da água doce do mundo está sob a forma de gelo. Parte do restante constitui os aquíferos que vêm sendo explorados num ritmo maior que a taxa natural de recarga. Se toda a água do planeta fosse representada por 200 litros, 195 litros seriam de água salgada e apenas 5 litros seriam de água doce. Mas, como a maior parte da água doce está nas geleiras ou em depósitos subterrâneos de difícil acesso, a humanidade tem à sua disposição para consumo apenas o equivalente a 20 mililitros de água. Essa informação é da revista Veja. Dessa forma, 2/3 de nossa água são usados no cultivo de alimentos. Com 83 milhões de pessoas adicionais no planeta por ano, é hora de mudarmos os nossos critérios de uso. Cada brasileiro consome cerca de 132 litros de água por dia. Milhões de pobres no mundo sobrevivem com menos de 19 litros. 46% da população mundial não tem água encanada em casa. Nos países em desenvolvimento, as mulheres caminham em média 6 quilômetros para obter água. Em 15 anos, 1 bilhão e 800 pessoas
viverão em regiões com grave escassez de água. Olha, Alexandre, eu vou começar logo com você dizendo o seguinte. Eu estava vendo na semana passada uma outra matéria que me deixou estarrecido. Primeiro é que esses dados que nós vimos aí, eles já estão mudando, toda hora está mudando. Essa quantidade de água doce que a gente tem disponível já está aumentando e vai aumentar muito. Por quê? Porque as geleiras estão derretendo numa velocidade surpreendente. Na matéria que eu vi, falava que nessa última década, 1 grau a mais subiu a temperatura da Terra. E se subirmos 1,5 grau, cidades como Recife, Olinda estão em sérios riscos de sumir do mapa, como a gente tem hoje nos Estados Unidos, uma cidade que já foi construída abaixo do dique, que é New Orleans, e que a gente lembra do Katrina, que invadiu a cidade, foi uma devastação. Como é que fica? O que está acontecendo com o planeta da gente? A questão é que a gente tem culpa nisso, é a questão de ação e reação. A questão do desmatamento, porque qual é a função das matas, das nossas florestas, da árvore? Ela absorve o gás carbônico que é produzido e produz, que é a fotossíntese, e isso vai produzir oxigênio, vai liberar água, glicose, enfim. O processo da fotossíntese é espetacular, mas precisa ter árvores, plantas. O que está acontecendo? A gente está desmatando, a gente está tendo muitas queimadas, isso está produzindo muito gás carbônico, a gente tem uma grande quantidade de automóveis. Caruaru mesmo, a gente chega quase a 150 mil automóveis. Isso é a terceira maior frota de Pernambuco, é a 100ª do Brasil. A gente está liberando muito gás carbônico e esse gás carbônico... É um carro para cada 2. Vê, que número alto. E esse gás carbônico está indo para a atmosfera e está formando uma camada, que é o aquecimento global. Isso também o gás metano que sai dos lixões, aterros sanitários, que é produzido, e a gente está formando essa barreira. Aí com o aquecimento global, aí vem todas essas consequências, mexe com o clima do planeta inteiro. E uma delas é a questão das geleiras derretendo, esse nível da água do mar vai subir e algumas cidades, infelizmente, vai ter consequências. A gente mexe com o clima do planeta que a gente acha que é uma coisa simples, é mais ou menos o efeito borboleta. Um ponto a gente atinge, mas vários outros. Para você ter uma ideia, com esse aquecimento global, o que está acontecendo? As aves migratórias estão errando os caminhos, as suas trajetórias, a gente está trazendo seca, lugares que chovia muito, não está chovendo mais, já tem lugares que chovia pouco, chove um pouco a mais, está nevando em alguns locais, enfim, a gente mexeu com todo esse clima. Isso é consequência e fruto da ação do homem. E a gente tem que mudar essas ações, nossas atitudes. E isso começa em casa, com coisas simples. Mas, infelizmente, a gente não repensa sobre isso. Seria educação ecológica. Vê só que coisa interessante. A gente terminou o assunto falando sobre a Compesa, dizendo que no ano de 2017 a previsão é de chuva. A gente viveu um período de seca enorme. E eu perguntava, estava sem tempo naquele corre-corre, o que é que a Compesa está fazendo para a gente aproveitar reservatórios, essa água que vai cair em abundância no ano que vem, para quando for daqui a 2, 3 anos a gente não está passando por isso de novo. É verdade. Eu queria só complementar, o professor Alexandre falou uma coisa importante, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que o efeito estufa, ele é um fenômeno que ele é de sobrevivência para o planeta Terra, porque se ele não existisse da forma normal, a gente teria um planeta frio, como tantos outros, aí sem a permissão para a vida. Mas o problema é exatamente as alterações que estão modificando o efeito estufa, que é exatamente esse desequilíbrio. Mas voltando para a pergunta, a questão daqui da nossa região agreste, a gente não tem uma região que favoreça a construção de grandes barragens. Então é por isso que a Compesa está fazendo obras em locais onde isso é possível. Por exemplo, a barragem do Pirangi, a obra de captação do Pirangi, que na verdade não se trata nem de uma barragem propriamente dita, mas de uma captação. Você está tirando água diretamente do rio. Do rio, né? Exatamente. A barragem de Serra Azul e outra barragem que fica o sistema Pirangi-Sirigi, que é para tirar água exatamente da zona da mata, para passar para aquela região de Surubim, que é outro extremo, onde fica próxima à barragem de Jucazinho, que hoje está nos menores níveis que a gente viu até o momento, ou seja, hoje está com 0,33%. Esse rio vai cair em Jucazinho? Cairia dentro de Jucazinho? Não, na verdade é um sistema à parte, mas é uma transposição, porque na nossa região agreste, infelizmente, assim, a solução, porque cada região ela tem uma solução específica, tem regiões que são favoráveis à construção de grandes reservatórios, que não é o caso aqui da nossa região da Agreste. Nossa região Agreste, as soluções encontradas aqui para a nossa região é transposição de água de locais que já existem, por exemplo, da zona da mata, principalmente,
e da adutora do São Francisco, né, que é a adutora do Agreste. A gente viu ali na reportagem ela falando que existem grandes reservatórios subterrâneos, são os aquíferos. Sim. No nosso caso aqui nós não temos, né? Não, o solo daqui do Agreste é cristalino, ou seja, a gente não tem uma formação, né, de água subterrânea favorável. Na Porta do Sertão, que é a partir da cidade de Arco Verde, a gente muda, tem essa conformação, que é a questão do solo sedimentar. Qual é uma cidade aqui próxima a Caruaru, se não me engano é São Joaquim do Monte, não? Bonito. Não, é uma cidade que estão fazendo uma transposição também, perto de Santa Cruz de Capibaribe. Eu estive conversando com uma pessoa de lá e ele disse que tem um rio, que tem um projeto para fazer uma transposição para que lá chegue água em abundância. Não sei se vocês têm esse conhecimento. Não, na verdade a adutora do Agreste está também se direcionando para Santa Cruz de Capibaribe e assim, a ideia é aproveitar essa adutora para as águas que tiverem, porque ela não vai só transportar água do Rio São Francisco, mas a ideia é ter uma bateria de poços ali em Taíba, em Águas Belas, que também vai ser aduzida, ou seja, transportada essa água pela adutora do Agreste, como também qualquer outra água que venha dessa região circunvizinha pode ser transportada para essas grandes adutoras que estão sendo implementadas. Nádia, com a sua experiência, você acha que esse problema de falta de água aqui nessa região do Agreste, a gente solucionaria quando? Esse problema de rodízio e etc. Olha, na verdade, assim, isso é grande incógnita e é sempre a pergunta que todo mundo fala. Quando é que a gente vai ter uma solução definitiva? O que a gente, pela experiência, são quase 20 anos que eu tenho trabalhando, né, na Compesa, a gente percebeu que essa região do Agreste é a região onde mora mais pessoas e a gente não tem muitas opções. E a população ela não para de crescer. E para isso é preciso exatamente a gente buscar uma gestão integrada dos recursos hídricos, onde a mudança tanto das companhias de saneamento em relação à forma de utilizar a água, como também dos outros usos, que é a irrigação. A gente fala muito pouco da forma que é conduzida, que é utilizada a água para a operação. A gente vê em outros países que o gotejamento é a solução, ou seja, você consegue ter uma otimização da cultura com uma quantidade menor de água. A gente usa com aspersão, como se aquela água não tivesse fim. A mesma coisa para os outros usos, não só a agricultura, né, a questão do abastecimento de água, mas o reuso, que é muito importante. E a gente volta a falar sobre a questão do reuso, com investimentos, inclusive, em relação a incentivo através de impostos para as grandes fábricas, para as grandes empresas que vão se instalar, para que elas possam já ter projetos tanto de captação de água de chuva, como de reuso nas suas instalações. Eu vou falar sobre água daqui a pouquinho, depois do intervalo das fábricas, e nós vamos falar também sobre a água que é usada pelas prefeituras, no caso de Caruaru, de Garanhuns, para aguar as plantas fora, como é usada. A gente vai no intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.